Então vamos lá para a nossa matéria de hoje, cujo tema é soteriologia. Que nome difícil, né, irmão? Soteriologia. Tá? Nada mais é que a doutrina da salvação. Tá bom? Então vamos lá para os assuntos abordados na matéria de hoje. Nós falaremos sobre a provisão da salvação, falaremos sobre o processo da salvação e falaremos também sobre a santificação, né? Tiraremos aí algumas dúvidas sobre a santificação, né? Algumas pessoas não sabem exatamente o que é estar santificado, o que é ser santificado, e nós falaremos um pouquinho hoje sobre isso, sobre este assunto, tá bom? Quais são os nossos objetivos da matéria de hoje? Bom, compreender o que é a salvação e o propósito da salvação, né? Vamos falar também sobre o processo da salvação e a garantia da salvação do homem, né? Vamos também compreender e explicar a fé, né? E vamos também saber aí o que é a santificação. Tá ok, meus irmãos? Então, finalizando aqui a matéria de hoje, vocês serão capazes de explicar tranquilamente todos esses assuntos de hoje, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Definição da palavra soteriologia, tá? A palavra soteriologia, como todas as demais que nós já vemos, ela deriva do grego, tá? Soteria mais logos, né? Soteria quer dizer o quê? Salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. É isso que significa a palavra sotéria, né? Soteria, mais logos ou logia, na verdade, né? Que quer dizer estudo, ciência, tratado. Então nós temos aí soteriologia, que é o estudo sobre o processo da salvação do homem. Para completar e ficar mais bonitinho aí, e restituição do homem à plena comunhão com Deus, tá bom? Então esta aí é a definição da matéria, soteriologia. Bom, a salvação. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o que é a salvação, quando ela aconteceu, quem é o autor, como ser salvo, né? E por falta de conhecer esses pequenos detalhes que nós vamos apresentar aqui hoje, surgiram aí muitas teorias, muitas teses sobre salvação, né? Salvação por obras, salvação através de crenças em objetos, em reencarnações e coisas afins, né? Mas vamos lá. Quem é o autor e consumador da fé? Ou seja, quem originou a fé e proveu a salvação do homem? Ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, ele é a provisão da nossa salvação, tá? Bom, a salvação, ela tem um preço a ser pago? Sim ou não? Ou depende do ponto de vista, né? Não digo que há um preço a ser pago, tá? Mas há um preço a ser vivido. Acho que essa é a expressão mais correta, tá? Para nós utilizarmos aí. Porque a salvação, na verdade, a Bíblia nos garante isso, tá? A salvação, ela é gratuita, é um dom gratuito de Deus. A palavra graça, né, da qual descende aí gratuito, é um favor imerecido, né, pelo qual nós não temos a mínima condições de pagar. Tá? Quem é que pode pagar o ato da salvação
do homem ou da mulher. Ninguém. Tá? O homem em si, ele não tem condições de alcançar a salvação por si mesmo. Lembra que nós falamos que o homem ele está totalmente corrompido e se inclina só para o mal? Exatamente. Então, por isso que o homem ele não tem condições aí de ser salvo ou de se salvar por si mesmo. É necessário que alguém, foi necessário, na verdade, que alguém pagasse o preço para que o homem fosse salvo. E tendo pago este preço, a salvação ela passou a ser oferecida gratuitamente. Gratuitamente. Então, aquela história de comprar terreninho no céu não existe de maneira alguma. Tá? De forma alguma pode-se vender terreno no céu, pode-se garantir ou não a salvação através de indulgências, né? Através de ídolos, através de oferendas e coisas semelhantes. Então vamos lá. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, de vós, como está na Bíblia Sagrada, né? É um dom de Deus. É um dom de Deus. É um favor imerecido de Deus. Tá? Ou seja, Deus, mesmo olhando lá do alto e vendo que não há um justo sequer, ele ainda oferece a salvação, tá, para o homem através da fé em quem? Em Jesus Cristo. Lembra que nós falamos na aula passada que o Deus sempre foi atrás do homem, sempre proveu para o homem aí a salvação? O maior interessado na salvação do homem não é o homem, mas sim o próprio Deus, tá? Deus, ele quer que todo mundo se salve. O nosso Senhor Jesus Cristo quer que todo mundo se salve. Bom, então vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, ainda sobre a provisão da salvação, vamos lá. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24, nos diz que nós fomos justificados gratuitamente pela graça, né? Pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a Bíblia está dizendo mais uma vez, tá, que fomos justificados gratuitamente, de forma imerecida, pela redenção que há em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Romanos 6, 23, está lá escrito, novamente, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos lá, a vida eterna é apenas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá bom? Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz a mesma coisa, né? E quem tem sede, vem, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, não é cobrado nada. A salvação, ela é oferecida ao homem gratuitamente. Gratuitamente, é grátis, tá bom, meus irmãos? Aproveitem, que é grátis. Não precisa pagar nada, tá bom? Então vamos lá. Em João, capítulo 19, versículo 30, Jesus deixou escrito, João deixou escrito a seguinte expressão de Jesus: está consumado, né? Essa expressão está consumado, originalmente no grego, ela está escrita da seguinte forma: tetelestai. Tetelestai. Tá? Ou seja, está tudo pago. Tudo está pago, está liquidado, né? Quando era cobrado aí um imposto ou alguma dívida de algum cidadão do Império Romano, o credor, né?
ou o cobrador de imposto dizia, afirmava e garantia no ato da quitação. Ele dizia, tetelestai. Tá? Ou seja, está liquidado, está tudo pago, você não tem mais dívida nenhuma. Foi essa a expressão que Jesus bradou na cruz, quando disse, está consumado, está tudo feito. Jesus expôs que o preço para a salvação estava pago no ato da sua morte na cruz. Olha só que interessante. Na cruz, né, estava a morte de Cristo na cruz foi o preço pago para a salvação de todos os homens. Por isso que a partir daquele momento ele pôde oferecer a salvação gratuitamente a todos os homens. Tá bom? Continuando a nossa matéria, né? A salvação, né? Bom, ela é somente por meio de Jesus Cristo. Apenas por Jesus Cristo, tá bom? Não há nenhum outro intercessor, nem Maria, nem João, nem Pedro, apenas Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus disse em João 10:9 que ele é a única porta. Está escrito lá, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Né? Em Atos, capítulo 4, versículo 12, está registrado que ele é o único Salvador. Né? Está lá, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devam ser salvos, né? Possam ser salvos, devemos ser salvos. É isso que quer dizer aí a expressão, né? Este versículo. Então, ou seja, não há nenhum outro homem, o nome pelo qual o homem possa alcançar aí a salvação da sua alma, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está registrado que Jesus, ele é o único mediador. Apenas Jesus pode aí interceder diante do Pai pela humanidade. Apenas Jesus é o intercessor do homem diante de Deus. Né? Não há ninguém mais que possa interceder. Toda a humanidade está em pé de igualdade diante de Deus. Todos carecemos aí da graça, da misericórdia de Deus, carecemos aí da misericórdia divina para sobrevivermos, né, para alcançarmos aí a salvação. Então ninguém é capaz de interceder pelo seu familiar, pelo seu parente, né, e assim por diante, para alcançar a salvação. Tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar aí no processo, tá, da salvação. Nós já falamos que o homem, ele está totalmente caído, degenerado, né? Degenerado, ou seja, propenso ao mal, distante do propósito ideal de Deus na criação do Éden. Tá? Então, a salvação, ela tem alguns processos que nós vamos estudar aqui. E o primeiro deles é a regeneração. Essa palavra regeneração quer dizer o quê? Regenerar, tornar a ser como era. Né? Ou seja, é o ato divino que concede ao penitente uma vida nova. É a transformação interna operada no pecador pelo Espírito Santo. Então, essa aí é a definição da palavra regeneração. Ou seja, é o homem voltar, começar a caminhar para ser como ele foi no início lá no Éden, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz, né?
que o Senhor nos gerou segundo a sua vontade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, ou seja, para que nós voltássemos a ser aí como éramos no início, né? Através da regeneração, né, o homem ele passa de pecador, de transgressor, né, de ímpio, de maldoso, para ser o quê? Filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7, nos deixa muito claro este ponto, né? Já não somos mais servos, né? Servos do pecado, mas filhos, né? E aí, sendo filhos, somos co-herdeiros, né? Também herdeiros de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aí o primeiro processo, a regeneração. É quando o homem passa a trilhar aí nos caminhos do Senhor, ele aceita, o Senhor aceita a palavra da verdade e começa aí o seu processo de restauração completa. Tá bom? O que a regeneração nos garante? Bom, ela garante que nós, né, somos nascidos de Deus, ou seja, recebemos uma nova vida vinda diretamente de Deus. Lembra lá do encontro de Jesus com aquele homem, né, lá em João capítulo 4, se não me falha a memória, e aquele homem chamado Nicodemos? Exatamente, né? O homem ele deve nascer novamente da água e do Espírito, receber a vida vinda de Deus. Tá? Por que receber esta vida? Porque toda a humanidade sem Deus, ela está morta em seus delitos, está morta em seus pecados, né? E vão receber aí, claro, o pagamento dos seus pecados, né? Mas o homem que aceita a verdade, aceita Jesus, tá? Ele nasce novamente pelo ato divino do nosso Deus. Ele passa a viver novamente, tá? Então vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o ungido, é nascido de Deus. Ele nasce novamente, ele tem um novo nascimento, né? Somos nascidos também do Espírito, né? Ou seja, a pessoa que passou a aceitar a Jesus Cristo, ela tem uma nova vida, né? Vinda pelo Espírito Santo. Ele é nascido do alto, tá? São expressões sinônimas aí para garantir, para garantir não, para fortalecer aí mais esta verdade, tá bom? A regeneração também garante, tá, que nós somos nova criaturas, ou seja, não somos mais o velho homem ou a velha mulher, somos nova criatura, nascemos novamente, tá, de acordo com o propósito divino, estamos vivendo aí de acordo com o propósito de Deus, né? Então, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A regeneração garante que nós somos uma nova criatura. A regeneração também garante que nós temos a marca de Cristo, as marcas de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 17, né? Então nós carregamos aí as marcas de Cristo em nossa vida durante, na verdade, né? Durante a nossa caminhada cristã, né? Bom, ainda sobre a regeneração, tá? Ela nos garante que nós vivamos aí em novidade de vida, tá? Permite que nós apresentamos novas expressões de vida, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, o homem que outrora, sem Cristo, ele apresentava expressões aí de maldade, de impiedade, de violência, agressividade, mentiras, vícios e assim por diante. O homem que está em Cristo,
ele tem novas expressões, ele tem novas manifestações diferentes da sua velha criatura. Ele passa a praticar apenas o que é o bem, apenas o que é o correto. Não para que ele venha a ser salvo, tá? Ou seja, ele não pratica as boas obras, ele não pratica aí os frutos, não demonstra o fruto do Espírito para ser salvo. Não, não é para ser salvo, mas sim porque ele já é salvo, ele já é, tá? Essa é a grande diferença, né? Alguém que aceita a Cristo, ele pratica o que é correto não para ser salvo, mas para demonstrar que ele já é um salvo em Cristo Jesus, né? Então a regeneração garante isso para nós, né? Também diz para nós não nos conformarmos com este mundo, né? Mas nos renovarmos, né? Termos renovado aí o nosso entendimento para compreendermos qual é a perfeita, boa e agradável vontade do nosso Deus, né? Então, o regenerado, o que ele faz? Ele passa a praticar não aquilo que o mundo deseja que ele pratique, que a sociedade deseja que ele pratique, mas ele faz aquilo que Deus quer que ele pratique. Ele mostra para a sociedade que a vida com Deus, ela é totalmente diferente daquela do homem sem Deus. Vamos lá. Conversão. O que é a conversão? Antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão, né, não sobre esta palavra, mas sim sobre a atitude de estar convertido, né? Será que o homem está convertido ou não? Será que a maioria na igreja está convertida ou não? Bom, essa é uma pergunta que paira na mente de muitos, né? Para saber se alguém é convertido ou não, não basta olhar para ele, não basta olhar para a sua aparência exterior. Você tem que olhar o quê? A vida dele. Você tem que olhar os frutos que esta pessoa está demonstrando, ou a manifestação do fruto do Espírito na vida dela, né? Só assim nós teremos a certeza se essa pessoa é convertida ou não. Bom, o que é a conversão, então? É o abandono do pecado e a aproximação do homem para com Deus. É voltar para os caminhos de justiça, tá? Ou seja, o homem que andava ali em caminhos tortuosos, em caminhos errados, ele abandona este caminho, tá? E segue o caminho da justiça, o caminho da verdade. É bem parecido com o trânsito, né? Nós pegamos uma direção e quando eu quero mudar aquela direção, faço uma conversão à esquerda ou uma conversão à direita. Ou seja, eu mudo a direção, tá? Eu mudo o caminho que eu estava seguindo. Então, o convertido, ele faz exatamente isso. Ele está seguindo um caminho ruim, um caminho errado, tá? Ele muda esta direção, ele não segue mais naquela direção, ele segue outra direção, tá? Que vai te levar a um outro lugar, tá bom? A conversão, tá? Ela é o resultado da cooperação entre Deus e o homem, tá? O homem que se converteu a Deus, tá? Ele não vive a vida como ele vivia antes, praticando as maiores atrocidades, os maiores absurdos que ele vivia antes de se converter. Não, ele não faz isso. Ele
passa a viver, a demonstrar o fruto do Espírito na sua vida, né? E aí nós vemos Deus fazendo a parte dele também, que é a transformação e a renovação diária na vida deste cristão. Tá? Então, por isso que nós falamos aí que a conversão é o quê? É a cooperação entre Deus e o homem e Deus. Tá ok? Vamos lá. O que é a fé? Né? Essa também é uma pergunta que muitos fazem para si. Como será que está a minha fé? Eu tenho fé, mas tenho fé no quê? Ou fé em quem, melhor dizendo, né? Muitas pessoas colocam a sua fé, né, em objetos, né, em papéis. Pessoas colocam sua fé em águas, em garrafinhas d'água e coisas afins, né? A fé, irmão e irmã, ela deve estar firmada e completamente voltada para Jesus Cristo. A nossa fé, ela deve estar firmada em Jesus Cristo. Mas o que é fé, então? Fé é a plena confiança em Jesus Cristo. Confiar plenamente em Jesus Cristo, tá, é a expressão da fé. Não é necessário mais nada. Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, tá, ele não busca subterfúgios, tá, ou outros meios de demonstrar a sua fé, fogueiras santas e coisas afim, né? Nada disso. O homem que deposita a sua confiança em Jesus Cristo, tá, ele sabe que o Senhor vai fazer sempre o melhor para ele. Tá? A fé, ela surge no homem através da palavra de Deus, claro, né? Isso é fundamental. Sem a palavra de Deus não há fé genuína, não há fé verdadeira. Tá? E qualquer fé que se espelhe em outra coisa que não seja a palavra de Deus deve ser rechaçada. Tá? Mas a fé, ela também é alimentada ou aprimorada com o Espírito Santo de Deus. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus deseja habitar aí no cristão, tá? E ele faz com que o cristão venha a cada dia desejar mais e mais e mais do Senhor. E isso faz com que a fé do homem se multiplique, faz com que a fé do homem cresça cada dia mais. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ela é aprimorada, tá, pelo Espírito Santo, até mesmo porque a fé é um dom de Deus. Tá bom? Continuando aqui a nossa matéria, me perdoe, irmãos. Tá? Fé salvífica. Algumas pessoas nos perguntam aí sobre o que é a fé salvífica. Bom, é a fé para ser salvo. É a única condição que Deus quer do homem para que o homem alcance aí a salvação. É a única condição. Se quer ser salvo, creia de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Marcos 16:16 está explícito e bem claro. Quem crer, tá? A ordem é essa: quem crer e for batizado será salvo, tá bom? Vamos lá. A fé, ela só nasce no coração do homem através da pregação do Evangelho. Tá? Romanos, capítulo 10, versículos do 13 ao 17, diz
isso claramente, né, meus irmãos? Tá lá, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Somente alguém que ouviu a palavra de Deus tem condições de confessar o que é a sua fé em Jesus Cristo para alcançar aí a sua salvação, tá? Então, vamos lá. Para alcançar a salvação, a fé, tá? Ela deve estar em Jesus Cristo e esta fé ela deve ser alimentada pela palavra de Deus. Exatamente, pela palavra de Deus. Nada pode tirar o lugar da palavra de Deus na vida do cristão para garantir-lhe aí a salvação. Qualquer mensagem, tá? Qualquer mensagem que pregue a salvação ou por outros meios, que venha tentar aumentar a sua fé, né? Que não seja pela palavra genuína do nosso Senhor, sem distorções, esta mensagem deve ser rechaçada pelo cristão genuíno, pelo cristão que quer garantir a sua morada lá no céu. Tá bom? Vamos lá. A fé, ela não é apenas uma confissão da boca para fora, né? Ela é dinâmica, ela nasce no coração do crente, né, que aceita Cristo como Salvador e Senhor. E esta fé, ela cresce a cada dia, né, e vai aí demonstrando os frutos do seu desenvolvimento, né? Você pode acompanhar aí em Mateus 4, 19 e 20, Mateus 16, 24 e João 12, 26. Então tem aí os textos, né, para a sua conferência aí na sua residência, tá bom? Continuando aqui a nossa matéria de hoje, né, então nós falamos aí sobre a fé, né, nós falamos sobre a regeneração, falamos sobre a conversão, tá? E ainda no processo aí da salvação é necessário o quê? O arrependimento. Sem arrependimento nunca haverá regeneração, nunca haverá conversão e jamais despertará aí a fé, e muito menos a fé salvífica. Então é necessário arrependimento. O arrependimento foi a primeira pregação de João Batista, né, você pode acompanhar em Mateus, foi a primeira mensagem de Jesus. E foi a mensagem que os apóstolos aí continuaram a transmitir a todas as nações da terra. Aí as referências para vocês meditarem em sua casa, né? Mas a mensagem que deve ser pregada é uma mensagem que deve trazer o pecador ao arrependimento. Tá? Então, se nós fizermos um esboço aí das mensagens dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, eles sempre anunciaram Cristo como Salvador, sempre anunciaram Cristo como o Messias, e sempre anunciaram que Cristo é o Salvador do homem e que o homem deve arrepender-se de seus pecados. Esse é o esboço básico da pregação de Jesus, de João Batista e da pregação dos discípulos, né? Então, para quem gosta de esboço, tenha isso em sua mente. A sua mensagem deve seguir este padrão, tá? A mensagem do Evangelho, ela tem por intuito principal, primordial, primário, secundário e também derradeiro, tá? Fazer com que a pessoa se converta e não fazer com que a pessoa se torne rica, se torne próspera, tenha aí os seus caprichos
como posso dizer para vocês, os seus caprichos realizados, vamos dizer assim. A mensagem do Evangelho tem que trazer o homem ao arrependimento. Algumas pessoas nos perguntam por que não há tanta conversão como havia antigamente. Simplesmente porque a mensagem do Evangelho tem tomado outro foco que não a conversão e o arrependimento do pecador. Né? A partir do momento que voltar a pregação, a pregação apostólica, vamos dizer assim, levando o homem ao arrependimento, haverão aí conversões. E a história da igreja deixa isso bem claro. Os grandes movimentos aí, os grandes avivamentos sempre foram feitos na intenção de trazer o homem, trazer a consciência do homem, a sua condição caída e a sua necessidade de Jesus Cristo. Né? Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, são os grandes expoentes aí deste tipo de evangelismo. Né? Então, sigamos esses padrões, né, irmãos? Bom, o que é o arrependimento, então? Bom, é o reconhecimento e a confissão dos pecados. Então, o homem deve reconhecer e deve confessar aí os seus pecados diante de Deus, né? Assumir as consequências dos seus pecados, né? Assumir a sua condição e confiar na misericórdia divina, tá? Para encobrir ou perdoar aí os seus pecados e assim garantir a sua salvação. O arrependimento ainda, tá? Faz com que o homem se desvie do pecado. Não de uma forma simples, mas faz com que o homem se entristeça de uma forma profunda com o pecado. É um grande pesar sobre a consciência do homem, tá? Que o leva a abandonar, que o leva a evitar de todas as formas o pecado. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Tá? Também o arrependimento é uma mudança de mente e atitude. Faz com que a consciência do homem venha a ser transformada. Né? O homem toma consciência da sua condição, tá? E há aí uma mudança na sua consciência. E essa mudança de consciência faz com que as atitudes dele venham mudar também. Então, uma consciência limpa, uma consciência renovada, uma consciência transformada faz com que o homem venha praticar aí o fruto do Espírito, tá bom? Continuando a nossa matéria, o arrependimento faz com que o homem se volte para Deus através de Cristo Jesus, e não através de lenços, paletós e outras coisas mais, através de Cristo Jesus. O arrependimento faz com que o homem troque de senhor. Ou seja, outrora o homem era servo de Satanás, servo do pecado. O homem que aceita Jesus, ele tira Satanás do seu coração e coloca aí Cristo como Senhor da sua vida. Atos, capítulo 26, versículo 18, deixa isso bem claro, tá bom? O arrependimento, ele é acompanhado pelos frutos de justiça, ou a manifestação do fruto do Espírito Santo, né? Que é paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança e assim por diante. Tá? Então, o homem que está arrependido, ele vai fazer o quê? Ele vai demonstrar, ele vai manifestar aí os frutos do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, por quê? Já parou para pensar por quê? Pelo simples fato de termos aí em nosso meio pessoas que se dizem convertidas, que se dizem cristãs, que se dizem salvas, né, que se dizem servos e servas do Senhor, e ao invés de manifestar na totalidade ali o
o fruto do Espírito Santo, ele manifesta, por muitas vezes, por sinal, né, os frutos da carne, né, os quais são aí, vocês sabem muito bem, porfia, dissimulações, luxúria, prostituição e assim por diante. São muitos, né, irmãos? Então vamos lá, continuando aqui a nossa matéria, justificação. Eu particularmente gosto muito desta parte da matéria. Muitas pessoas não entendem o que é a justificação. Tá? O que significa ser justificado por Deus? Ser justificado por Deus é ser declarado inocente, ainda que o homem seja culpado. Se o juiz decretar a inocência de um réu, por pior que ele seja, o juiz decretou a sua inocência, diz que ele é inocente. E esse foi o ato de Cristo por nós. É muito interessante, porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram, né? E aí o salário do pecado é a morte, tudo mais, nós conhecemos essas passagens, mas quando Cristo se ofereceu na cruz, tá, para que o homem alcance aí a salvação, o que ele fez? Ele fez com que Deus olhasse para aqueles que aceitam a Cristo e os declarasse inocente. Né? Ou seja, não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão, tá, em Cristo Jesus. Tá? Ou seja, o homem, quando ele aceita a Jesus Cristo, tá, ele tem um ato divino dizendo, este homem, a partir de agora, ele é inocente. Nenhuma condenação há mais sobre ele, não há mais nenhuma condenação sobre ela. Tá? Então vamos lá, temos alguns versículos aqui que nos fala sobre a justificação. Romanos 4, 25 diz, né, que Jesus, ele se ofereceu pelos nossos pecados, foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Né? Então, Atos 13, 39 diz, olha, pela lei ninguém pode ser justificado, mas a justificação é só para aquele que crê em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, atos de bondade, solidariedade, seja lá o que for, nada disso é capaz de garantir a justificação do homem diante de Deus. As obras não justificam o homem, tá, diante de Deus. O único que justifica o homem diante de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Vamos lá, continuando a nossa matéria aqui. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tá? Somos justificados pela graça, tá? Em Tito capítulo 3, versículo 7, nos diz isso. E somos justificados pelo sangue de Jesus. Olha só que coisa linda, né? Somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 25. Continuando o processo aqui da salvação do homem, temos aqui a adoção. Tá? A adoção é o quê? É a mudança de nossa ordem, de criatura para filho de Deus, ou seja, é como se fosse um processo de adoção mesmo. Né? Alguém é filho de outros pais e, de repente, ele é adotado por uma outra família para fazer parte dela. Tem um outro pai, uma outra mãe, e assim por diante. Né? Com Cristo, tá? Através de Cristo, melhor dizendo, nós fomos adotados por Deus e passamos a ser, então, parte da família divina, né? Olha só que coisa linda, né? Somos filhos de Deus, né? Filhos do reino, filhos do Altíssimo, filhos
por adoção, filhos da obediência, são expressões que caracterizam aí essa condição do crente diante de Deus. Tá bom? Vamos lá. Sendo filhos de Deus, né, todo o cristão ele está habilitado aí a receber as bênçãos divinas, né? Ele tem condições de receber aí de Deus as bênçãos que Deus tem para ele. Então você pode acompanhar em Colossenses capítulo 1, versículo 13, João capítulo 1, do 12 ao 13, Gálatas capítulo 4, versículo 5 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, tá bom? Continuando aqui a nossa matéria. Bom, o que é ser santo? O que é santificação? Muitas pessoas têm dúvida sobre isso, né? E aí causam diversos exageros, diversas confusões na mente das pessoas. Bom, a primeira coisa, a palavra santo quer dizer separado. Tá? Então, o homem, quando ele é santificado por Deus, tá? Ele é separado por Deus para ser usado por Deus e para ser possessão de Deus. Tá? Então, ser santo é ser separado, é estar, tá? Debaixo da posse divina. Né? Quem não for posse de Deus, não poderá ver a Deus aí no dia do arrebatamento. Né? Hebreus capítulo 12, versículo 14, deixa isso bem claro, né? Que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Quem não for propriedade divina, jamais poderá ver a Deus. Quais são aí os instrumentos da santificação? Em primeiro lugar, meus irmãos, o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Segundo, a palavra de Deus. Né? João capítulo 17, versículo 17. O Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. A fé. Atos 26, 18. Todos esses são instrumentos, são os meios pelos quais o homem alcança a santificação diante de Deus. Santificação é diferente de consagração. Gostou nessa, né? Santificação é diferente de consagração. Então, a santificação é um ato totalmente divino. É Deus que opera, é Deus quem faz. Agora, a consagração é o homem quem faz. É o homem quem ora, é o homem quem jejua, é o homem que vigia, é o homem quem lê a palavra, é o homem quem toma cuidado. Então, existe a santificação e existe aí a consagração, tá bom? A verdadeira santificação, para estar verdadeiramente santificado, o homem tem que estar em profunda comunhão com Cristo. Ou seja, quer ser separado por Deus, deve ter comunhão com Jesus Cristo. O homem tem que ter comunhão com Jesus Cristo. Se não houver esta comunhão, jamais haverá aí a santificação. Deve ter comunhão com os demais irmãos. Agora nós falamos uma verdade, né, irmãos? Nem todo mundo tem comunhão com o seu irmão. E aí? O que nós fazemos com esse irmão? Nós ensinamos a ele, através da palavra de Deus, que para estar perfeitamente santificado, deve-se haver o quê? Comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Se não houver a comunhão, este membro não está totalmente santificado. Ele não está se consagrando a Deus como deveria, não está dando lugar ao Espírito Santo como deveria.
ele também deve fazer o quê? Para ter a verdadeira santificação, ele deve ter uma vida de oração, né? Deve se dedicar aí à oração, ao jejum, à vigilância, né? Outros aspectos aqui para alcançar a verdadeira santificação. O homem deve obedecer à palavra de Deus. Ou seja, se a palavra diz não, ele não deve questionar, ele não deve fazer o que a Bíblia diz não. Se a Bíblia o diz sim, ou se a Bíblia o convence de algo que ele estava fazendo, ele deve obedecer ali à Bíblia Sagrada. Né? Ele deve amar o que? A justiça, ele deve odiar a iniquidade, tá? Ele deve morrer para o pecado. Aquele que quer viver em santidade diante de Deus, ele deve morrer a cada dia pelo pecado. Isso é possível através da prática desses itens que nós vemos aqui. Né? Ele deve ser também submisso à palavra de Deus. E, por último, que nós temos aqui é viver cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo atuando na vida do homem, jamais ele poderá alcançar aí a verdadeira santificação. Tá ok? Meus irmãos, é isto por hoje. Espero que vocês tenham gostado da matéria soteriologia, tá? Que você possa aplicar esta matéria na sua vida, possa aplicar esta matéria aí na congregação, possa aplicar esta matéria aí no seu país, nas igrejas onde vocês congregam, né? Espero que esta matéria tenha sido de grande valia e de grande ajuda para todos vocês, tá bom? Então, queridos, até a próxima semana, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.